E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás com muitos capítulos com protagonista apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com um jovem garoto conhecido como Shin que era maltratado frequentemente por delinquentes em sua escola atrás de dinheiro e como ele é fraco não consegue revidar. Um dia ele acaba se encontrando com um misterioso homem que estava procurando seu colégio. Ele fala que Shin é um covarde por nem tentar acertar um soco neles e por isso ele sempre vai levar uma surra e nos últimos dias os delinquentes estão pedindo muito dinheiro e ele não sabe como vai conseguir. E pouco tempo depois quando ele retorna para sua sala de aula ele acaba descobrindo que a misteriosa pessoa na verdade é seu novo professor substituto e rapidamente ele percebe que Shin está na sua sala e começa a rir dele por ter tomado uma surra antes. E por causa disso um dos delinquentes acaba gritando com ele para começar a aula, mas ele apenas ignora e com isso todos começam a acreditar que seu novo professor é um covarde. Quando a aula acaba Shin retorna para sua casa e ele acaba encontrando um pôster de uma academia de luta. Com isso ele vai atrás em busca de ficar mais forte. Enquanto estava caminhando ele acaba se deparando com seu professor que estava brigando com algumas pessoas e ele acaba descobrindo que ele é muito forte e tem incríveis habilidades de luta, derrotando seus oponentes facilmente. No outro dia quando ele retorna para a escola ele acaba apanhando para os delinquentes novamente e tem que entregar o dinheiro para eles. E por ter ficado todo machucado, todos ficam falando dele na escola e com isso ele decide apenas tirar a sua vida, mas seu professor acaba aparecendo e fala que vai ajudá-lo, mas por causa de alguns eventos eles dois caem de cima do prédio e é neste momento que o professor mostra sua incrível força onde ele era um assassino que tinha aperfeiçoado as 9 artes marciais e estava se escondendo após uma grande missão, e agora Shin inicia uma nova jornada para aprender a lutar para não ser mais um fraco e com isso se vingar daqueles que tentarem machucar ele novamente. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um apocalipse que ocorreu há muitos anos, onde devastou a Terra completamente e foram poucos os sobreviventes, e agora a história segue com o protagonista, conhecido como Kim Yu que era um desses sobreviventes, porém ele acabou sendo morto por um erro que cometeu, mas logo após isso ele acaba acordando em um escritório de trabalho, e logo ele descobre que voltou 100 anos no passado um pouco antes do surto de zumbis começar. Após dar uma surra no seu antigo chefe, ele sai para se preparar para esse desastre, onde tudo começou como uma chuva suja de sangue onde os humanos não esperavam que uma chuva traria a pior doença que a humanidade já presenciou, onde as pessoas que se molhavam nessa chuva rapidamente morriam e logo após isso levantavam, mas agora como zumbis e monstros famintos por humanos. Após sair do prédio que estava as memórias do seu antigo eu começam a se fundir com a dele e ele logo se lembra da irmã que tinha sido morta. Logo após se preparar a chuva inicia e ele corre para ajudar sua irmã e após salvá-la de um zumbi ele logo começa a buscar abrigo. Um pouco tempo após esse surto algumas pessoas começaram a despertar poderes sobre-humanos e Kim Yu foi um deles, porém ele demorou muito para ficar forte e com isso perdeu toda a sua família e aqueles que eram importantes para ele. Com isso ele inicia uma nova jornada nesse mundo onde os mais fortes sobrevivem, mas diferente do seu passado agora ele irá proteger aqueles que são importantes para ele e vai se vingar daqueles que mataram ele e sua família na sua antiga vida, e ele vai usar todo o seu conhecimento para ficar forte mais rapidamente para enfrentar inimigos poderosos que apareceram ao decorrer da sua jornada e não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho ou tentar machucar quem é importante para ele. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Shin, um jovem estudante pobre que gosta muito de jogar. Com isso ele mora fora do campus da escola no cemitério onde ele trabalha de meio período como coveiro. Por causa disso todos na escola ficam falando sobre ele. Um dia um estudante que é bastante popular por ser um detetive vem fazer umas perguntas sobre um assassinato de um criador de jogos que era bastante conhecido e ele quer que Shin seja seu assistente nesse caso. E ele acaba entregando um jogo para Shin onde ele fala que a morte dele tem alguma coisa a ver com esse jogo misterioso. Com isso Shin acaba aceitando ajudá-lo e quando ele vê as filmagens do momento da morte do criador do jogo algumas memórias estranhas vêm à sua mente e ele acaba desmaiando e logo após isso uma conexão com o jogo é começada e após identificar sua identidade ele tem permissão para testar o jogo e com isso vai parar um local misterioso e mesmo tendo falado que ele ia entrar em um jogo as coisas ao seu redor são bastante reais, mas ele consegue ver sua barra de vida e logo após isso
o boss acaba aparecendo, mas para sua sorte outros jogadores acabam entrando na área. Porém uma coisa estava diferente: a sua missão de teste de qualificação fala que o local onde ele está tem uma tumba com um tesouro divino que os jogadores querem roubar, e o seu objetivo é ajudar o boss e derrotar os jogadores. Mesmo assim ele não se importa com as condições e de que lado vai lutar onde. Isso tudo é apenas um jogo e ele vai fazer de tudo para sair disso. Após conhecer melhor seus inimigos, o boss acaba revelando seu verdadeiro corpo e sua habilidade, onde ela é capaz de transferir memórias através de um beijo. E após alguns eventos ele acaba ganhando um imenso poder, e com isso agora ele se torna a única pessoa que possa ser capaz de destruir esse jogo, e com isso Shin inicia uma nova jornada como um escolhido para lutar contra o sistema e os jogadores. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Shin, que faz parte da família que é conhecida como Shu. Porém a reputação da sua família estava em decadência, com isso ele era tratado como um lixo por todos. Mas um dia ele acaba indo conversar com uma grande família, onde ele fala que sua visita é para propor um matrimônio, já que as suas famílias tinham um tratado. Porém o chefe da outra família só vai oficializar o casamento com o pai de Shin, porém ele estava desaparecido, e até mesmo a mulher, que acredita que ia ser sua esposa, não gosta dele e o chama de lixo e fala para desistir desse sonho, que nunca vai acontecer. Porém ele logo revela que sua parceira de casamento não seria sua filha mais velha, mas a sua segunda filha, onde eles tratam ela como uma serva insignificante. Mesmo suas ações sendo arrogantes, Shin tem mais conhecimento do futuro do que qualquer um pode imaginar, onde em sua outra vida ele foi um poderoso guerreiro de sua família, e quando uma guerra entre clãs aconteceu as duas famílias foram destruídas. Em meio de todo o caos Shin adquiriu uma pedra mágica que viaja no tempo. Com isso ele viajou de volta no tempo para sua juventude na esperança de consertar seus erros e perdas, e com isso ele não vai desistir tão facilmente, e fala daqui um ano na seleção dos clãs marciais ele vai mostrar quem exatamente está no fundo do poço, e com isso ele sai com sua futura esposa, e agora Shin começa um novo caminho para reparar seus erros do passado, e com isso se tornar muito mais forte e reconstruir sua família com sua nova esposa. Porém não é todos que querem isso, e com isso Shin tem que enfrentar vários inimigos que vão aparecer para ameaçar sua nova família, e com isso ele vai ter que participar de várias batalhas, arriscando sua vida para proteger aqueles que são importantes para ele. Por fim ficamos com esse mangá, onde a história se passa em um mundo que um dia vários monstros começaram a aparecer misteriosamente por todos os lados, e rapidamente o índice de crime aumentou, e poucos anos depois o governo entra em colapso, e com isso todos ficam apavorados. Mas diante de todo o caos o primeiro herói aparece, o protagonista conhecido como Zero, e rapidamente ele começou a derrotar as forças do mal um por um, e não só isso, ele também começou a massacrar todos os monstros e divulgou várias informações dos monstros e criminosos como a última esperança da humanidade, e logo ele ficou conhecido como líder da revolução humana. E por causa disso pouco tempo depois novos heróis começaram a aparecer, e logo o grupo já estava bastante grande, e com isso o número de crimes diminuíram e os monstros também foram reduzidos, e cada vez mais o número de heróis aumentava. Mas aquele que liderou a humanidade, conhecido como Zero, desapareceu sem deixar rastros, e 5 anos depois, enquanto estava fazendo um filme sobre ele retorna, mas apenas como uma pessoa normal, onde seu nome é Lin Jian, e quando ele era um jovem estudante ele se fantasiava, e com isso seu nome era Zero, o salvador da humanidade. E o motivo do seu desaparecimento foi que ele passou dessa fase de criança herói da sua vida e apenas ficou vivendo em casa como um adulto normal. Enquanto estava ajudando sua irmã a encontrar um emprego, ele acaba se deparando com uma luta de herói e vilão falsa, onde os heróis apenas queriam ganhar fama e subir seus ranks, mas o vilão acabou ficando fora de controle e começou a massacrar os heróis facilmente, e é durante essa batalha que Lin Jian mostra sua incrível força, derrotando o vilão com apenas um ataque. Mesmo ele tendo desistido de ser um herói após alguns eventos, ele acaba retornando para essa vida novamente, e aquele conhecido como Zero, o primeiro herói mais poderoso, está de volta na luta contra os vilões e monstros.